Por que oscilamos tanto dentro da nossa vibração? Olá, meu nome é Tânia Almeida e estamos aqui hoje para falar sobre vibração. Normalmente, a gente nasce dentro de uma frequência vibracional. E é normal que essa frequência vibracional nos acompanhe durante toda a vida. Sobretudo, se eu não desperto para quem eu sou de verdade, eu não entendo o que eu estou fazendo aqui, eu não entendo por que eu encarnei nesse momento do planeta. Então, a pessoa vai do nascimento até a morte na velhice com a mesma frequência vibracional. É claro que oscilando normalmente para baixo por causa de tristeza, de frustrações. E isso vai fazendo com que a pessoa ou entre em determinados tipos de doenças ou desenvolva determinados tipos de comportamento, claro, tendendo sempre para o negativo. Por quê? Porque se você nasce numa frequência vibracional aonde prevalece a pobreza, a tristeza, a frustração, a escassez, você está vibrando numa frequência baixa. O meio em que você nasceu é um meio de frequência vibracional baixa. E é por isso que muitas vezes, em determinados ambientes, passamos por bullying, passamos por coisas que vão aumentar a minha frustração, os meus traumas, as dificuldades emocionais, vão enfatizar as minhas emoções negativas. É por isso que muitas pessoas passam por abuso na infância. Por quê? Porque já nasceu numa frequência vibracional baixa. Aí você vai dizer, Tânia, mas pessoas que nascem numa determinada classe social mais alta também passam por determinados tipos de abuso. Mas você entende que é mais difícil isso, não é verdade? Às vezes também é porque antes mesmo de encarnar ou numa outra existência, a pessoa fez determinadas coisas, mesmo estando num determinado patamar socioeconômico, e veio para, dentro da questão kármica negativa, reparar essa situação. Mas falando de uma forma genérica, a maioria daqueles que nascem numa frequência vibracional mais baixa tendem a desenvolver emocionalmente questões mais difíceis. Só que quando essa pessoa desperta, normalmente a tendência é que ela mude ou busque mudar a frequência vibracional. Por quê? Porque ela está mais consciente de que ela precisa sair daquela situação e ir para uma situação melhor. Tanto financeiramente, como emocionalmente, como nos seus pensamentos e em tudo aquilo que rodeia o seu mundo. E aí entra o que eu quero dizer a respeito da oscilação da frequência vibracional. Se você despertou e entendeu que precisa mudar a sua frequência vibracional e percebeu que essa frequência mudou,
por ter adotado um determinado tipo de comportamento, é preciso que isso se mantenha de forma frequente. Se você, por exemplo, deixou de assistir novela, deixou de ver fofoca, deixou de assistir filmes de terror, por exemplo, determinados tipos de filmes, como filme de violência, filme de terror, filmes que fazem com que eu fique muito pensativa a respeito, eu preciso entender que tudo aquilo que me faz mal, que faz mal para as minhas emoções, eu preciso abandonar, porque senão eu fico a vida inteira nessa oscilação vibracional e aí eu fico me perguntando, por que fulano? E aí entra a comparação. Por que fulano está numa caminhada muito menos extensa do que a minha, do ponto de vista do tempo, e fulano consegue as coisas muito mais rapidamente do que eu? Até essa questão de comparação já diz que a sua frequência vibracional teve uma oscilação para baixo. E aí fica muito mais difícil de você ter ou ser aquilo que você deseja. Quando eu estou constantemente em redes sociais, eu estou constantemente ou fofocando, ou vendo, assistindo fofocas, eu baixo a minha frequência emocional. E como eu já falei no vídeo anterior, a frequência vibracional nada mais é do que as nossas emoções. Então, se eu entro na fofoca, a minha emoção vai para onde? Vai para o negativo, porque eu vou entrar no julgamento. Porque normalmente a fofoca é sobre alguém. E esse alguém está passando por alguma coisa aonde eu vou julgar que eu não faço isso, que eu sou melhor do que ela, ou que aquilo que ela fez é assim ou assado. Ou seja, eu entro no julgamento, eu entro na crítica. Se eu estou fofocando sobre alguém das minhas relações, eu também estou entrando na crítica ou no julgamento. Então, a fofoca traz uma frequência extremamente nociva à minha vibração. Por que eu falei de novela? Porque a novela vai falar sobre o que normalmente? Vai falar sobre violências, violência emocional, violência afetiva, violência física também. Dentro da própria novela tem as questões das fofocas, do diz que me diz. Então eu entro nessa frequência vibracional. E para que eu viva uma vida de altas frequências, eu preciso deixar de entrar nesse mundo de oscilação de frequência vibracional. Eu preciso fazer com que as minhas emoções estejam sempre vibrando no positivo, nas coisas boas, na gratidão. E quanto mais eu vivo na gratidão, Tânia, mas as pessoas que eu conheço só têm esse tipo de conversa. Eu sinto lhe dizer, mas se você precisa manter a sua frequência vibracional num determinado patamar, você precisa, inclusive, deixar alguns tipos de relacionamento, algumas pessoas para trás, porque todos aqueles que desejam uma vida em alta frequência
vibracional normalmente caminham sozinhas, porque aqueles que estão vibrando baixo vão sempre querer puxar você para onde eles estão. Normalmente. Outro dia eu estava assistindo, tem um canal que eu assisto, que eu acompanho. Ele é inclusive um rapaz, ele é jovem. Ele sempre entrevista pessoas financeiramente bem-sucedidas. E aí essas pessoas bem-sucedidas, que saíram inclusive da pobreza, normalmente elas dizem que elas não têm amigos, porque esses amigos que elas tinham quando elas eram pobres não quiseram acompanhá-las. Queriam que eles ficassem aonde eles estavam antes. Então é dessa forma. E essas pessoas começaram a pensar diferente, a querer prosperar, e elas tiveram que caminhar sozinhas. E muitas vezes não são nem pessoas já com mais de 50 anos, são pessoas ainda jovens que estão caminhando sozinhas porque tiveram que deixar amizades para trás, porque essas amizades faziam com que elas quisessem estar aonde as outras estavam e continuam lá. Então eu e você que despertamos e temos uma outra mentalidade, precisamos entender que, se preciso for, eu preciso caminhar sozinha para conquistar os objetivos que eu me propus a conquistar. Ah, Tânia, mas sozinha é mais difícil. Sim, sem dúvida. Para a gente conseguir manter uma mentalidade forte em relação àquilo que eu quero, que é manter a minha frequência vibracional vibrando em altas frequências, é claro que eu preciso curar as minhas emoções. E aí eu falo para você a respeito da energia de cura. A energia de cura vai fazer com que eu me livre, principalmente de questões que eu adquiri na infância, de realidades difíceis que eu vivi, para que eu possa ir adquirindo cada vez mais uma frequência vibracional alta e eu possa, de fato, viver nessa realidade. Mas para que isso aconteça, eu preciso utilizar essa ferramenta na cura dos meus traumas, na cura das minhas emoções e na cura dos meus pensamentos que normalmente estão necessitados de cura, de liberações, para que eu viva em altas frequências. E só dessa forma eu vou manter o meu estado vibracional em altas frequências, e é dessa forma que eu vou ser e ter tudo aquilo que eu desejo e nasci para ser e ter. Se você chegou até aqui, considere se inscrever nesse canal. A gente sempre tem vídeos novos por aqui. Compartilhe esse conteúdo se você acha que alguém vai gostar dele. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo.